Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal. Vamos de seguida conhecer os principais destaques desta edição. Moradores de Inthavela interrompem a circulação de viaturas na estrada Zona Verde, Congolote. Filipe News critica a forma de protestos contra os acidentes de aviação na estrada circular de Maputo. 550 milhões de dólares para projetos de conservação da biodiversidade e turismo baseado na natureza. Notícias para desenvolver já a seguir. Um acidente de aviação provocou uma vítima mortal na estrada que liga a Zona Verde a Congolote, na Matola. Em protesto, os moradores de Inthavela interromperam a circulação de viaturas naquela via durante algumas horas do dia de hoje. Cansados de ser vítimas de acidentes de aviação, os residentes de Inthavela decidiram esta sexta-feira interromper a circulação de viaturas numa das estradas do município da Matola. A fúria dos manifestantes aumentou após um acidente ocorrido esta quinta-feira que vitimou duas irmãs de 16 e 19 anos de idade, tendo uma perdido a vida no local e outra contraído ferimentos graves. Marta Azarias Machoi e Beatriz Azarias Machoi saíram de casa por volta das 19 horas para esta pequena mercearia. As irmãs não conseguiram mais voltar para casa. Foram atropeladas por uma viatura que seguia no sentido Congolote e Zona Verde. Não sabemos o que aconteceu lá. De repente fomos chamados de que as crianças já foram atropeladas. Revoltados com a situação, os residentes de Inthavela colocaram barricadas na via em protesto contra os atropelamentos. Estes exigiam a colocação urgente de lombas na estrada. Em causa está o próprio acidente e precisam de lombas aqui. Eu me recordo que ano passado houve também uma manifestação de novo a precisar das lombas, até hoje nada. Essa estrada é perigosa. Se eu adulto atravesso com dificuldade, imagina uma criança. Complicadíssimo. Nós só queremos lombas. O nosso grito é lomba. As autoridades contam que o automobilista seguia em alta velocidade e estava sob efeito de álcool. O que nós fomos observar no carro é que tinha alguns vestígios de bebidas. Isso não nos alimenta muito. Sempre se diz que beber e conduzir são coisas que não coabitam. Então, apelar a nós, automobilistas, que temos que obedecer àquilo que são as regras básicas de condução. Fontes familiares asseguram que a mais nova encontra-se no estado crítico. Já perdemos uma vida nesta casa e a segunda está no Hospital Central em estado crítico. Não sabemos até o fim do dia que notícia que vamos ter. O automobilista também contraiu ferimentos graves e foi evacuado para o Hospital Central de Maputo. Hermenegildo Zibani, Joaquim Manhique, STV. O Presidente da República falou hoje dos protestos contra os acidentes de aviação na estrada circular de Maputo. Filipe News diz que as pessoas devem saber resolver os problemas dialogando e não bloqueando vias de acesso. O chefe de Estado diz mesmo que há quem não está preparado para viver na capital e, se assim for, que abandone a cidade. Falando num comício popular no bairro Ferroviário, no âmbito da visita à cidade de Maputo, o Presidente da República disse que os protestos na zona de Xiango contra os acidentes de aviação são liderados por pessoas já identificadas que promovem a violência. Essas pessoas, algumas pessoas já conhecemos. Já conhecemos porque mapeamos. Andam de um lado para o outro à procura de problemas. Procura de problemas. Não ajudam. Até já tinham ido a Chibuto alguns. Estão à procura, eles andam informados. Onde que há problema? Foram a Chibuto à procura. Já estiveram em Palma. Filipe News afirma que nenhum país resolve os seus problemas bloqueando vias de acesso e que os moçambicanos devem mudar de postura. Isso é que nós queremos que se faça. É assim como se constrói países. Não existem esses outros países que você imita, que estão a crescer, estão a desenvolver. Pessoas irem pôr pneus só porque alguém... Não. Vamos lá desenvolver o nosso país com harmonia. E essa é capital. Se não estás preparado para viver na capital, procura lá outro sítio. Lembre-se que na terça-feira, residentes de Xiango, na capital do país, bloquearam a estrada circular de Maputo
em protesto contra os acidentes de viação que matam, sobretudo, a crianças. Foi necessária a presença da polícia no local para conter os ânimos. O Presidente da República diz que vai se pronunciar dentro de dias sobre o processo de paz que está a discutir com a Renamo. No comício que orientou no bairro Ferroviário, na capital do país, Nyusi disse, por outro lado, que os moçambicanos devem saber produzir quantidades certas para que não haja depois comida a apodrecer. Cidade de Maputo, À sua chegada no bairro Ferroviário, Filipe Nyusi deu primeiro espaço aos residentes para colocarem suas preocupações. Estes apontaram o combate à criminalidade e a melhoria de atendimento nas instituições públicas como alguns dos principais desafios. Falaram também da paz, saudando os consensos alcançados para a revisão da Constituição da República e disseram esperar que as autoridades encontrem solução para os ataques em Cabo Delgado. Malgrado os focos dos inimigos da tranquilidade no norte do país, que preocupam a todos nós, e nós sabemos e temos certeza que Sua Excelência, o Presidente da República, junto com o seu governo, irão combater esses males o mais breve possível. Eu subi aqui no pódio para falar primeiro pela criminalidade. Estamos a sofrer aqui no bairro Ferroviário das Motas. Estou a pedir para que as instâncias superiores vejam o que fazerem para nos ajudar. A criminalidade, estamos mal. Não podemos andar, não podemos estudar à noite, que muita coisa que não podemos fazer. Há uns apoios que os idosos recebem regularmente. Não chegam a tempo. Alguns não recebem a tempo. Às vezes há atrasos de alguns dias, meses, e são pessoas necessitadas que realmente clamam por uma ajuda e apoio do nosso governo. Na hora de intervir, Filipe Nyusi deixou promessas sobre a paz efetiva no país. Queria começar por um aspecto de paz que saudaram, que vamos continuar este processo e dentro de dias poderemos dizer também, voltaremos a dizer qual é a evolução do processo. Não falou sobre os ataques em Cabo Delgado, tendo abordado na sua intervenção o combate à criminalidade na cidade de Maputo. Temos essa sorte que estamos em frente da esquadra. Acredito que o comando está a ouvir isso para agir. Quando estivemos a visitar a província de Maputo, tivemos essa questão e algumas medidas duras estão a ser feitas e por isso convidamos aqueles que realizam essa ação nociva de crime para se pouparem, porque também estamos a aconselhar as forças de defesa e de segurança para apertar mais contra o crime ao nível de todas as nossas cidades do país. Em relação à produção, Nyusi reconhece que o país vai deixando aos poucos de depender de outros países. Para aqueles que bebem, eu ouvi que está-se a consumir, por exemplo, a cerveja nacional. E isso está a reduzir aquelas importações. Havia uma fase que a 2M não conseguia. Tinha que vir da Suazilândia, da África do Sul, aquele Amstel, Lion, aquelas coisas tudo em lata. Mas agora não. Quando a gente viaja fora, vamos à África do Sul, a nossa cerveja 2M é procurada. Vamos a Portugal, 2M. Agora, quando estive em Londres, 2M está a ser vendido. Nós é que estamos a mandar os nossos produtos para lá e dali ganhamos mais dinheiro. O Presidente da República terminou o comício dizendo que há um crescimento do comércio e do turismo na cidade de Maputo, com a abertura de estabelecimentos comerciais e hotéis, e deixou esperanças de redução do custo de vida no futuro breve. Ainda hoje, último dia de visita à cidade de Maputo, o Presidente da República reuniu em separado com profissionais de saúde e com empreiteiros. O primeiro grupo com quem reuniu o Presidente da República foi o de profissionais da saúde, evento no qual esteve a Ministra da Saúde, Nazira Abdullah. Estes queixaram-se de falta de meios para as suas atividades e da falta de recursos humanos no setor, além de falta de promoções na carreira. Eu ainda não consegui mudança de carreira. Em 2016, quando submeti a carta para a mudança de carreira, foi devolvido, alegando a falta de verba para a mudança de carreira. Em 2017, voltei a submeter o meu expediente e foi devolvido, alegando os mesmos motivos.
Nós temos serviço de urgência que foram-nos atribuídos, colocados alguns médicos especialistas. Louvamos essa atitude por parte da Direção de Saúde da cidade, mas entretanto não temos número suficiente, porque eles só conseguem cobrir o período da manhã. Período da manhã e período da tarde. Nós temos um problema, é o único aparelho que nós temos no Hospital Geral do Alvalade. Esse aparelho é responsável por fazer raio-x em toda a área de Alvalade. Nós atendemos em média 150 pacientes por dia, vindo de Alvalade, das diferentes das zonas ao redor de Alvalade. News diz que com a situação econômica que o país vinha atravessando, o governo esteve limitado em relação às mudanças de carreira e promoções dos funcionários. Mas diz que em relação aos outros problemas, os profissionais de saúde devem também procurar soluções e fez críticas ao Ministério por alguns problemas básicos, como a falta de um aparelho de ressonância magnética no Hospital Central de Maputo. Quando que veio um aparelho que eu pedi? Mas eu tinha dito que ultrapasse essa coisa de concurso, porque as pessoas, é verdade, não atropelem leis. Mas só estamos a falar 6 meses, o concurso mata pessoas. Então, vamos ver o que fazemos, porque está mais ou menos $1 milhão. Não tem sentido, não ter. Então são as tais coisas que constituem prioridades na gestão. Depois foi a vez de reunir com empreiteiros, estes que apresentaram preocupações em relação à qualidade das obras públicas e em relação ao não cumprimento de contratos. O primeiro aspecto tem a ver com a qualidade das obras. É o primeiro tema que gostaríamos de debater, sendo que este debate assenta essencialmente em 3 aspectos que influenciam negativamente para a qualidade das obras, designadamente os critérios de adjudicação ao menor preço, a qualidade dos materiais projetados nos projetos executivos, assim como a fraca qualidade de alguns intervenientes nas obras, nomeadamente os projetistas, os empreiteiros e os fiscais. Filipe News diz que estes devem melhorar a qualidade das suas obras para que possam ser preferências em relação aos estrangeiros. E uma das formas de se proteger o negócio, o produto, é a qualidade. Porque podemos ter vontade de querer proteger o construtor nacional, mas se a construção não admira, ninguém admira, fica problema. Nós temos que juntar isso, a proteção sempre vai por ali. Seria bom obras hídricas, as represas, a crise de água também é um problema. Nós temos rios, vamos pensar isso também, resolver o problema de Moçambique, fazendo as represas pequenas, ou vamos gerir nós, ou etc. Porque isso são coisas possíveis. Porque não podemos ter um ministério com um nome completo, mas depois não se vê. Obras públicas, o que construiu? E habitação, o que construiu? Então vamos pôr Ministério de Estradas. Acabou, para não termos nomes muitos. Diz também que o governo tem dívidas com os empreiteiros moçambicanos, que surgiram devido à crise, mas que o seu executivo está a fazer de tudo para pagar. De seguida, olhar sobre a Conferência do Turismo Baseado na Natureza. Foram disponibilizados ontem $550 milhões para financiar projetos de conservação da biodiversidade e de turismo baseado na natureza. O valor resulta de contratos assinados pelo Governo e por investidores no jantar de gala da Conferência Internacional do Turismo Baseado na Natureza, ontem realizado. Foi num jantar de gala que contou com a presença do Presidente da República, Filipe Nyusi, ministros, representantes de instituições internacionais e empresários, que foi anunciada a boa nova. O valor foi disponibilizado com a assinatura destes contratos na noite da última quinta-feira na cidade de Maputo. Da parte do governo, o contrato foi assinado pelo ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia. Também rubricaram os documentos representantes da Peace Foundation, do Millennium Beam, da Fundação CAR e do Grupo Farquhar. O primeiro acordo que assinamos com a Peace Parks Foundation vai permitir que provavelmente dentro de um ano possamos fazer um evento desta natureza num espaço e numa área com um centro de conferências a 50 quilómetros de Maputo e com elefantes e praia nas suas proximidades.
O segundo acordo que assinamos com o Millennium BIM, tive uma certeza do governo de envolver o setor privado moçambicano para poder acompanhar o investimento estrangeiro. 50 milhões de dólares para começar, com crédito bonificado para todos os interessados em investir no turismo, e estará disponível a partir da manhã. O terceiro acordo, que o número é muito grande, por isso fiz questão que fosse o Paulo a falar, prevê um investimento de 500 milhões de dólares no turismo, mas acima de tudo na conservação. E por último, Greg Carr, acho que de poucas palavras, muito conhecido em Moçambique. Depois de 25 anos já a trabalhar em Moçambique, o governo de Moçambique fez a revisão a nossa equipa, trabalhou com a equipa do Greg Carr e todos reconhecem o trabalho que está a fazer. Na ocasião, Silva Dunduro, ministro da Cultura e Turismo, defendeu que Moçambique é um destino que, depois de visitado, não mais sai da cabeça do turista ou investidor. Este mosaico cultural que enfeitiça a todos os que levam e que nos levam a afirmar que não se vem ao nosso país apenas uma vez. Por isso, estão todos convidados a voltar a visitar Moçambique para conhecer melhor o nosso país, a nossa cultura, a nossa riqueza que temos ao longo dos 2.700 quilómetros de costa. As palavras do ministro Dunduro foram depois sustentadas por um vídeo exibido aos presentes, onde diversas individualidades testemunharam ter vivido experiências únicas em Moçambique. Mozambique has some incredible wildlife assets. Whether it's its islands or its marine ecosystems or some of the terrestrial landscapes, these places are home to some of the world's most iconic species, whether it be elephants, rhinos or like the lion behind me. Or international. I have had the very esteemed honour of visiting your beautiful country, and I just wanted to let you know how much it meant to me to be able to walk around beautiful beachside towns like Pemba, to be able to travel through the incredible Nyassa Reserve. Coube ao ministro da Cultura convidar o chefe de Estado para discursar. Filipe Nyusi destacou que os contratos ora assinados irão apoiar os esforços do governo na preservação da riqueza natural do país. Proteger o animal, proteger a árvore, estamos a proteger a vida. E por isso mesmo esses acordos têm um maior significado, porque estão a ter uma visão do futuro de proteção da vida. Filipe Nyusi encorajou ainda o envolvimento de mais parceiros na causa da preservação da natureza e defendeu que o financiamento disponibilizado deve privilegiar o empresariado nacional. Quem não vem hoje, há quem está a vir. E vai ser tarde, porque o país já está colocado no mapa. Mas queria, ao mesmo tempo, convidar a todos os interessados para poder colaborar, para poder incluir o empresariado nacional. Oferece segurança, primeiro, reduz os custos de operação e não só, ajuda-nos o nosso exercício de inclusão que temos estado a incentivar. O chefe de Estado terminou a sua intervenção considerando que a paz continua a ser uma das suas maiores prioridades, pois é a condição para que os investimentos ligados à exploração das riquezas naturais e outros aconteçam no país. E porque a noite era também de exibição cultural, entraram em cena os mais de 40 artistas que mostraram através de batucadas, canto e dança, a riqueza musical de Moçambique. Já os investidores dizem ter apostado em Moçambique por reconhecer as potencialidades de que o país dispõe. Eles defenderam que os acordos irão contribuir para a geração de emprego e desenvolvimento do turismo sustentável no país. Depois de assinar o contrato que prevê a disponibilização de uma quantia de 500 milhões de dólares para projetos de proteção da biodiversidade e turismo baseado na natureza, o diretor executivo do grupo Farquhar, Paul Milton, disse acreditar que a parceria trará ganhos para Moçambique.
We signed an important and a milestone partnership agreement in the form of a memorandum of understanding for 2 projects at Massingia and at Pamen, both for the purposes of a nature-based tourism investment. We believe that the conditions for success in Mozambique have been set. Our investments in your country to date have helped us attract some of the world's leading hospitality brands. As we work through this memorandum of understanding with your government, we expect to announce those names and fully describe the development programs we are working on soon. Por seu turno, José Reino da Costa, PCE do Millennium BIM, disse acreditar que a linha de financiamento de 50 milhões de dólares irá impulsionar o desenvolvimento do turismo sustentável no país. O investimento no turismo, baseado na natureza, pode e deve tornar-se numa prioridade do tecido empresarial, do setor privado, contribuindo para a geração de riqueza, para a criação de postos de trabalho e também para a inclusão dos cidadãos em zonas rurais, onde estes investimentos terão um impacto transformador. Já Warner Maybark, diretor da Peace Park Foundation, detalhou o conteúdo do acordo e mostrou vontade da sua organização em continuar a trabalhar com o governo moçambicano. As Peace Parks Foundation, through this agreement, to invest into the development of Maputo Special Reserve and Ponta da Ouro Marine Reserve. With that investment, we are investing in tourism infrastructure, 2 lodges, 100 beds, on the 3-star level market to stimulate access for visitors like yourself to go and visit the park. We'll start immediately with the EIA process tomorrow, and hopefully this time next year, or maybe towards the end of next year, 2 more lodges will be open in Maputo Special Reserve. E por fim, a Fundação CAR, uma entidade que já trabalha em Moçambique há mais de 20 anos, destacou que Moçambique está no caminho certo ao apostar no turismo sustentável. O Moçambique pode combinar o desenvolvimento humano e a conservação. Tenho orgulho, tenho humildade. Mais 25 anos. Estamos juntos. Obrigado. Ao segundo dia da Conferência Internacional do Turismo Baseado na Natureza, discutiu-se no primeiro painel o estabelecimento de parcerias comunitárias e a partilha dos benefícios do turismo nas áreas de conservação. Vários países partilham suas experiências, incluindo a reserva do Niassa, no norte do país. Estabelecer parcerias comunitárias e enaltecer a partilha de benefícios foi o tema do primeiro painel do segundo dia da Conferência Internacional do Turismo Baseado na Natureza. Os painelistas são provenientes de vários países e aqui partilharam experiências de envolvimento das comunidades na proteção da fauna. A experiência de um parque na Zâmbia foi a primeira. Volta do parque e temos atividades que criam 14 milhões. Temos impostos de cerca de 6 milhões e que tem um impacto ao nível nacional. O parque dá cerca de 3,6 milhões de dólares e cria cerca de 3.500 oportunidades de emprego. Seguiu-se uma experiência do norte do Quênia, onde comunidades muito pobres agora encontraram forma de melhorar suas vidas através do turismo baseado na conservação. A conservação está a ser liderada pelas comunidades. Temos partilha de benefícios, uma política de partilha de benefícios que preconiza que 60% gerados pelas comunidades sejam direcionados para as comunidades. 40% dessas rendas da conservação são direcionadas para as operações. E isto torna as comunidades a serem sustentáveis. A Namíbia também é outro país que procura dar benefícios às comunidades que vivem ao redor das áreas protegidas. Cerca de 40% das comunidades circunvizinhas aos parques têm benefícios. E temos uma maior percentagem da população
agora engajada neste âmbito de conservação ao nível dos projetos. Depois veio a experiência do Nepal, que através de receitas do turismo nas áreas de conservação conseguiu financiar a reconstrução após o sismo que abalou aquele país asiático em 2015. Estas iniciativas melhoraram em cerca de 90% de melhoria turística, cujos rendimentos foram alocados para a reconstrução depois pós-terremoto. Também temos parceria com a WWF, desenvolvemos projetos ecoturísticos baseados na comunidade. Todas essas experiências já estão a ser aplicadas em Moçambique. A reserva do Niassa é disso um exemplo. Só nos últimos 6 anos, as comunidades que vivem dentro do parque receberam mais de 3 milhões de meticais. O crescimento da vida animal e as pessoas que realizam pescas e outras atividades, com certeza essas pessoas têm aspirações, não querem permanecer na pobreza, querem também motorizadas, querem desenvolver e precisam de mecanismo de estabelecimento de parcerias. Com certeza, Niassa tem ameaças e não sei o que vai acontecer no futuro próximo, quando 10 mil elefantes foram abatidos neste período curto de espaço. Também temos o perigo de mineração artesanal. O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural diz que tende a reduzir a caça furtiva no país devido a novas estratégias nacionais de combate ao crime. Assim, Celso Correia diz que as autoridades estão a apostar na cooperação com países vizinhos para erradicar o problema da caça furtiva. As forças que fazem a caça furtiva e o desmatamento ou o comércio ilegal de madeira são as mesmas forças que fazem o tráfico de drogas ou o tráfico de diamantes, e estas são impulsionadas por um mercado. Não são as comunidades que são problemáticas. Existe um mercado que consome, ou um grupo de pessoas interessadas em pagar um bom preço por estes produtos. E quando não temos recursos para patrulhar, por exemplo, a reserva do Niassa é enorme, o país de Moçambique é enorme, nós não temos recursos para andar atrás dos poachers todos os dias, temos que ter uma estratégia de atuação. E a estratégia de atuação que a região adotou, e aqui faço referência à região porque é a África do Sul, a Tanzânia, a Malawi, a Zâmbia, e Botsuana e Angola, acredito também que está com a mesma estratégia, é a cooperação entre países, mas acima de tudo começar a fechar os pontos de saída e os pontos de entrada, para frustrar todas as iniciativas que o crime organizado vai tendo. Fizemos referência ao Niassa. Moçambique tem conseguido progredir no combate à caça furtiva. Não gostamos de declarar vitória, porque esta é uma luta permanente. Não podemos descansar enquanto não resolvemos todo o problema. Grande parte das reservas de Moçambique nos últimos 3 anos teve caça furtiva zero. Niassa, conseguimos reduzir, depois nos últimos, 12 meses tivemos uma praga que de repente entrou. E aqui é um exemplo, não chama a minha decisão, porque de facto não foi do Ministro da Terra, nem do Ambiente, nem do Desenvolvimento Rural, mas sim mereceu a liderança presente. Sua Excelência, o Presidente da República, tomou a decisão de enviar as Forças de Defesa e Segurança que estão a trabalhar na reserva do Niassa há 3 meses, se não estou em erro. E os resultados são fantásticos. Começa-se a ver a redução da caça furtiva, mas tem que ser permanente. E este exemplo é um exemplo claro do compromisso que as lideranças têm que ter quando os momentos atingem pontos críticos como este. Investimentos já a longo prazo, desenvolvimento do ecoturismo e a angariação de fundos são alguns caminhos que podem tornar as áreas de conservação sustentáveis. No segundo painel da conferência, os oradores reconheceram a abertura de Moçambique para negócios turísticos e garantiram que é possível desenvolver parcerias de confiança.
Desenvolvimento de modelos efetivos de parceria para tornar as áreas de conservação em bens turísticos sustentáveis foi um dos temas da Conferência Internacional do Turismo Baseado na Natureza. No painel, gestores de 3 organizações internacionais ligadas à conservação da biodiversidade. O representante da Flora e Fauna International, Matt Walpott, começou por defender que a sustentabilidade só é conseguida com investimentos a longo prazo. Não é fácil. O segredo aqui é um investimento a longo prazo. Pode ser um investimento, por exemplo, que as pessoas pensam que pode ser em 3 anos, mas é preciso um pouco mais. O que fazemos é manter essa relação com doadores bilaterais ou multilaterais. E também fazemos o nosso melhor, que é apresentar resultados, como eu já havia dito inicialmente. Peter Fernand, da African Parks, uma organização que atua em 15 países africanos, incluindo Moçambique, onde iniciou atividades no arquipélago de Bazaruto, entende que o caminho passa por criar zonas ecológicas dentro das áreas de conservação. Aqui é preciso que haja uma área ecológica muito importante. Nós fazemos a angariação de fundos multilaterais, bilaterais ou filantrópicos. Quanto maior for a biodiversidade, maior talvez será o investimento. Então, criamos essas questões. Outro aspecto, sintamos que temos possibilidade de fazer a diferença na vida das comunidades daquele lugar. Também a questão do apoio do governo. Porque se nós não tivermos o apoio do governo, não há como sobreviver. Então, é preciso que todas essas condições estejam lá. Já Greg Carr, presidente da Fundação Carr, que implementa projetos de repovoamento do Parque Nacional da Gorongosa, diz que já é a altura de fortificar o ecoturismo. Não há razão para que Moçambique não tivesse um ecoturismo muito forte, porque todos estão preparados. Estão a ver aqui o setor privado aqui que quer investir. Se eles investirem, nós vamos atrair cerca de 300 milhões de dólares, dentro daquilo que é o meu contrato. Eu acho que o que nós temos que fazer é conhecer quem que está a fazer o mesmo trabalho e criarmos uma equipe que vai fazer com que isso aconteça. Os painelistas entendem ainda que as parcerias público-privadas são uma alternativa para atrair investimentos para as áreas de conservação. André Aquino, especialista de recursos naturais do Banco Mundial, considera que Moçambique pode tirar grandes lições da conferência. Para Aquino, Moçambique deve aprender dos outros países como melhorar a sua legislação e a redução de burocracias no setor do turismo. A Conferência Internacional de Turismo conta com a participação de delegados e investidores vindos de todos os cantos do mundo. Durante as diferentes secções de debate, os especialistas partilham suas experiências. Para André Aquino, especialista em recursos naturais do Banco Mundial, esta é uma oportunidade única para o país tirar grandes lições. O turismo necessita um quadro regulamentário forte, estável, segurança, políticas de visto, políticas de tráfego aéreo que permitam e encorajam a chegada dos turistas. Eu acho que uma outra lição muito importante que Moçambique já tem feito algo a respeito é a necessidade de garantir que os benefícios do turismo sejam totalmente compartilhados com as comunidades locais, que são aquelas que justamente protegem a natureza. O Banco Mundial, em coordenação com o governo, tem implementado o programa MOSBio, que atua em 11 áreas de conservação. Olha, o projeto MOSBio está em seu 3º ano. Hoje em dia ele beneficia mais ou menos 8.000 famílias com atividades de agricultura, atividades de florestas, atividades de turismo. O MOSBio construiu uma série de infraestruturas nas áreas de conservação. O MOSBio apoiou tudo que é reforço institucional da Agência Nacional de Áreas de Conservação e do Biofundo. Apoiamos o Biofundo a criar um fundo de apoio às áreas de conservação que hoje em dia tem funcionado, está a desembolsar. Pelo sucesso da iniciativa, o Banco Mundial está a preparar-se para criar uma segunda fase do projeto. Momento para uma curta pausa, nós voltamos já a seguir com mais notícias no Jornal da Noite.
espero por si. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. A Eletricidade de Moçambique está desde o ano passado a pagar uma dívida avaliada em $1 bilhão, o equivalente a 60 bilhões de meticais. O presidente do Conselho de Administração da empresa reconhece que a dívida é insustentável e colocou a EDM numa situação difícil. Entretanto, Mateus Magala considera que é possível reverter a situação. Membros do governo, diretores, delegados, antigos membros do Conselho de Administração e quadros da Eletricidade de Moçambique reuniram-se na manhã desta sexta-feira em Maputo para fazer o balanço das atividades realizadas em 2017. Apesar do volume total de receitas ter sido de pouco mais de 27 bilhões de meticais, o PCA da EDM, Mateus Magala, reconhece que a empresa está numa situação difícil por causa das dívidas contraídas para estender a rede elétrica por todo o país. A uma dada altura, a dívida total que a EDM tinha, né, dos projetos e os prestadores de serviços chegou a atingir $1 bilhão. Por exemplo, a compra de energia a Cabora Bassa, já eliminamos essa dívida mais de 90%. Portanto, uma dívida de cerca de 130 milhões de dólares, já pagamos 104 milhões de dólares. No ano passado, houve um aumento de clientes para 1,6 milhão contra 1,5 milhão de 2016. Magala considera ainda que neste ritmo será possível alcançar as metas de eletrificação do país até 2030. O ano passado, a meta era de 100 mil ligações estipulada pelo governo. Nós fizemos 150 mil ligações. Este ano a meta do governo são 200 mil ligações, nós vamos fazer 300 mil ligações. A EDM reconhece igualmente que a qualidade de energia ainda não é a desejável e diz que a sua melhoria passa por haver mais investimentos que vão exigir a atualização de tarifas e educar as pessoas sobre formas de poupar energia. Um casal está a contas com a polícia no Chimoio, indiciado de ter deitado seu bebê de apenas um dia de vida na latrina. O caso deu-se no bairro Tembue, na cidade de Chimoio, e é o segundo em menos de uma semana. O parto ocorreu nesta residência do casal por volta das 19 horas da última quarta-feira. Ato seguinte, decidiram deslocar-se 300 metros até a escola primária de Tembue, onde deitaram o bebê na latrina já às 5 horas desta quinta-feira. A contas com as autoridades policiais, a esposa diz ter recebido orientações do marido para livrar-se do menor, alegadamente porque foi resultado de uma gravidez indesejada. Ele questionou-me como iria cuidar de 2 bebês. Sugeriu que a melhor ideia é deitar um para nos dias de controlo de peso no hospital não ter muito trabalho. Essa aqui já está a precisar de companhia. Eu não sei de nada. Mesmo ontem, isso tudo está doendo. Me bateram para eu falar. Eu não vou dizer coisa que eu não fiz. Por ser o 5º caso nos últimos 5 meses, a polícia mostra-se preocupada por este tipo de criminalidade que tende a menosprezar o bem mais precioso, a vida. Poucos minutos depois, fez-se aquela latrina para o devido uso um estudante que ouviu o choro de uma criança a partir do interior da latrina e alertou aos demais, tanto é que os populares acorreram ao local e conseguiram remover este bebê recém-nascido com apenas 9 horas de vida. E o bebê já está no hospital em tratamento e registra melhorias. O reitor da Universidade Pedagógica, Jorge Ferrão, defende que as universidades devem debater os fenómenos que ocorrem no país para possíveis soluções. Ferrão acredita que estudantes que passam pela academia devem dispor de conhecimentos científicos para responderem a questões sociais. Jorge Ferrão acredita que, se pautarem pela investigação, as universidades podem dar resposta dos diversos fenómenos que estão a ocorrer no país. E eu não preciso de repetir isto. Não são feitas de salas de aulas. A sala de aula representa uma parte do conhecimento mínimo daquilo que temos que fazer. As nossas universidades têm que ser feitas de debates da atualidade. Nós precisamos de entender os fenómenos que ocorrem no nosso país e precisamos de fazer extensão. Se não estivermos a combinar estes elementos que nós designamos sempre por ensino, pesquisa, extensão, estaremos a passar de lado
de processos académicos e não nos podemos dar ao luxo de fazer isso. O reitor da Universidade Pedagógica diz que o país tem universidades suficientes para responder tal feito. Os investimentos que nós temos são massivos e é por isso que nós temos que debater a nossa vida de forma permanente, temos que estar atualizados, que temos que ter a informação e, mais do que isso, os nossos estudantes têm que estar expostos a um debate também para melhorarem a sua oralidade, para melhorarem a sua retórica. Queríamos ter estudantes que terminam os seus cursos e quando falam, a gente vê, é um estudante da Universidade Pedagógica, é um ex-estudante da Universidade Pedagógica e isso é feito participando sempre em discussões. Ferrão falava em Climane, onde apelou o debate de ideias na academia. O Barclays e a Movitel assinaram hoje um acordo por via do qual os usuários do serviço Imola da Movitel já podem transferir dinheiro de e para as contas bancárias do Barclays. Numa altura em que um dos desafios do país é a inclusão financeira, a Movitel e o Barclays assinaram esta sexta-feira um acordo que permite a realização de transações bancárias entre a carteira móvel da Movitel, Imola, e as contas bancárias do Barclays. O administrador delegado do Barclays em Moçambique, Rui Barros, diz que este acordo é uma forma de promover a eletronização do dinheiro. Trata-se de mais uma aposta na inovação e na implementação de novas tecnologias, acompanhando aquilo que de melhor se faz a nível global, adaptado à nossa realidade, naquilo que tem sido o fio condutor dos últimos anos, numa busca permanente pela melhoria e modernização dos nossos serviços. Já a presidente do Conselho de Administração da Movitel, Safura da Conceição, espera prestar melhores serviços aos clientes. A partir deste momento, os clientes passam a contar com mais um serviço, o de transferência de dinheiro da carteira móvel para as contas bancárias e vice-versa, neste caso específico do Barclays Bank, facilitando deste modo as transações entre familiares e amigos das cidades para as zonas remotas de uma forma fácil e conveniente, mais um passo a caminho da satisfação dos nossos clientes. Com cerca de 400 mil clientes e 10 mil agentes distribuídos em todo o país, o Imola existe há 2 anos em Moçambique. E a Movitel diz que vai replicar este tipo de acordo com outros bancos nacionais. Vamos observar mais uma pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Começamos pela cidade de Maputo, que poderá ter uma máxima de 29 graus Celsius, mínima de 13. A previsão de 27 de máxima para Xai-Xai, 14 de mínima. Para Inhambane, uma máxima esperada de 26 graus Celsius, mínima de 17 graus. Prevê-se para a cidade da Beira, 26 de máxima, 17 de mínima. Dia ensolarado em Chimoio, com uma máxima esperada de 24 graus, mínima de 9, 27 de máxima, algumas nuvens em Quilimane, 14 de mínimas. Para Tete, dia com sol, 29 de máxima, 13 de mínima. Mais a norte, Lixinga será a cidade mais fresca do país, com uma máxima esperada de 21 graus, mínima de 9 graus, 28 de máxima para Pemba, 18 de mínima, e para Nampula, dia fresco, 24 de máxima, 16 de mínima. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite e agora olhamos para as notícias do estrangeiro. O antigo presidente sul-africano Jacob Zuma compareceu hoje no Tribunal Supremo de Durban, onde devia prestar declarações sobre o contrato de armas avaliado em 2,5 bilhões de dólares. A audiência acabou por ser adiada para 27 de julho deste ano. Mais uma vez, o antigo chefe de Estado sul-africano Jacob Zuma foi obrigado a comparecer esta sexta-feira ao Tribunal Supremo de Durban. A sessão visava ouvir Jacob Zuma em relação ao caso de contrato de armas celebrado nos anos 90, em que se suspeita que Zuma tenha cometido atos de corrupção. Ao todo, são 16 acusações de lavagem de dinheiro, fraude e corrupção que pesam sobre o antigo chefe de Estado. Entretanto, a audiência voltou a ser adiada para 27 de julho. Desta vez, vai ser no Tribunal Supremo de Pietermaritzburg. Fora do tribunal, Zuma dirigiu-se aos seus apoiantes, onde dançou e reafirmou sua inocência.
Zuma diz que continua a ser vítima de perseguição política, mas desta vez estava pronto para começar a denunciar escândalos de todos aqueles que o têm difamado. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, não vai mais concorrer às eleições presidenciais. Esta medida surpreendeu a oposição, que acusava o presidente de querer mudar a Constituição para permanecer no poder até 2034. Contrariando o receio da oposição, o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, disse na quinta-feira que não vai se candidatar às eleições presidenciais de 2020 e nunca teve tal pretensão. Nkurunziza acrescentou que o referendo para a alteração da Constituição do Burundi não visava acomodar as suas vontades, como a oposição pensava, mas sim acomodar os interesses do povo pelo bem do país. O presidente, que está desde 2005 no poder, disse que estava pronto a apoiar o novo chefe de Estado nas eleições de 2020. A oposição mostra-se céptica com as palavras do presidente e disse que é apenas um truque para Nkurunziza acalmar a opinião pública e da comunidade internacional. De todas as formas, as declarações de Nkurunziza serviram para aliviar a tensão política que tem gerado mais violência no país em épocas eleitorais, à semelhança das eleições de 2015, que causaram centenas de mortos e milhares de refugiados. A África é o continente com mais conflitos negligenciados do mundo pela mídia, ajuda humanitária e vontade política, de acordo com o estudo do Conselho dos Refugiados norueguês. Dos 10 conflitos mais negligenciados do mundo, 6 são de África, onde a violência já dispersou milhões de pessoas das suas casas. O estudo foi esta quinta-feira apresentado pelo Conselho dos Refugiados norueguês, que apontam a fraca cobertura da mídia, a fraca ajuda humanitária e a fraca vontade política das partes em conflito e da comunidade internacional. A República Democrática do Congo é um dos países africanos com crise mais negligenciada do mundo, que já fez 5 milhões de pessoas abandonar as suas casas. Outros países que fazem parte da lista dos conflitos negligenciados são Sudão do Sul, Burundi, Etiópia, República Centro-Africana e Nigéria. A Síria é um país do Médio Oriente mergulhado em conflito mais violento do mundo, porém não negligenciada, recebendo maior assistência política e humanitária do mundo. O secretário-geral do Conselho dos Refugiados norueguês disse que as pessoas que mais pagam por crises negligenciadas em África são mais incapazes de alimentar seus filhos, a juventude sem educação e a nação em geral, que é cada vez mais dependente da ajuda de emergência. E no desporto, os jogadores da equipa técnica do Desportivo de Maputo querem fazer história na Taça de Moçambique, vencendo o Machaquén neste sábado, em partida da fase regional da prova. Para estes, o objetivo é conquistar a taça. A liderar o campeonato da Divisão de Honra Zona Sul, o Desportivo de Maputo tem ambições de regressar à prova máxima do futebol moçambicano, o Moçambola, já em 2019. Mas também pretende fazer história na Taça de Moçambique e chegar o mais longe possível. Jogadores e equipa técnica dizem não temer o Machaquén, pese embora seja uma equipa já consolidada no futebol moçambicano. O Balneário está bem motivado para o jogo contra o Machaquén. Não será jogo fácil, mas nós também estamos bem motivados para termos uma vitória. Não esperamos um jogo fácil, porque o Machaquén também vem de bons resultados. Esperamos um jogo difícil, mas para o sábado vamos fazer de tudo para sair vitorioso. Lançamos sempre a pressão para o lado do Machaquén. O Machaquén é que está mais pressionado. Na Taça de Moçambique não temos objetivos claros, porque temos um outro objetivo, que é tentar trazer o desportivo ao convívio dos grandes. Para o embate de sábado diante do Machaquén, os alvinegros esperam contar com o apoio dos seus adeptos, considerados os mais fervorosos das equipas da capital do país. Continuem a nos apoiar, que nós também iremos fazer de tudo para podermos dar a eles a alegria. Nós prometemos tentar dar um bom espetáculo de futebol e aos adeptos desportivos em especial, que venham puxar pela equipa, como tem feito nos outros jogos.
Desportivo e Machaquene, eternos rivais e vizinhos, disputam acesso aos oitavos de final da Taça de Moçambique este sábado no Estádio Nacional de Zimpeto, a partir das 14h30. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Eu despeço-me aqui no canal aberto. Marco o encontro já a seguir para o canal STV Notícias. Vamos partir para as análises e também a atualização destas e de outras notícias. Até já.